Esse miércoles 20 de setembro, eu vou falar sobre um tema hoje tenebroso, como diz Mia, não? Tenebroso. Os que têm medo hoje de perder a salvação, já vão perder, não? Só por medo. Abram suas Bíblias em 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Pablo à igreja de los Coríntios. Os que estavam aí em Corintos, essa região de Corintos, já em Grécia, que hoje existe todavia, não? Hoje existe. 2 Coríntios, capítulo de número 5. 2 Coríntios, capítulo de número 5, vamos a ler a partir do versículo número 6. E eu quero falar, sempre eu quero falar de madurez espiritual, não? Sempre a palavra é para que sejamos maduros. Para que os problemas, não? Para que as provas, os problemas? Para que são? Para que nós outros podamos crescer. Temos que ter em conta isso, porque a madurez não é porque tenho 40 anos. No meu caso, não, eu tenho 41. Uma pastora tem. Bueno, deixa. A madurez não está em meus 40 anos, por é simples hecho de ter o 4 e o 0, 4 décadas. Não. A madurez está em la compreensão que eu tenho acerca de mim mesmo, primeiramente, depois acerca do mundo ao qual eu estou insertado, acerca de todo esse ecossistema, por assim dizer, não? Acerca de todo o que está ao meu redor, de todo esse sistema mundano, por assim dizer, porque provém do mundo, não? De cá, todo esse sistema ideológico ao qual vivimos, todas as ideias. De aí está minha compreensão. Quando eu compreendo quem sou e de onde estou e qual é o meu propósito nessa terra, por que estou aqui, por que me passam essas coisas que passam a mim? Então, eu empeço a madurar, não? Por que eu tomei tal e tal decisão e por que devo seguir tomando essa decisão? Ou por que tenho que cambiar? Não? A vida é esse constante câmbio. Nossas células, nesse exato momento, estão murindo, não? Porque a célula tem um ciclo de 40, não? 50 vezes se reproduz, depois morre. E temos milhões de células, estão murindo e estão nascendo células novas. Nesse exato momento ao qual eu estou falando, não para. Nosso coração não para. Glória a Deus. Quantos coração lá tem nessa noite? Todo mundo, não? Senão estaríamos mortos. E siga esse fluxo constante. E glória a Deus por isso, que não se para o coração, não, porque se para, nós outros vamos com Cristo. Isso é até bueno. E é isso que diz o texto de hoje, de 2 Coríntios, capítulo número 5, a partir do versículo número 6. Vamos a ler e depois falamos, que o título da predicação é Vamos a dar contas. Glória a Deus. Aí todo mundo quer dar comida, não? Essa palavra foi uma das palavras que mais a igreja usou para dar medo à gente, não? Pero não temos que ter medo, sino respeito. Esse é o verdadeiro temor a Deus, não? Essa é a verdadeira sabedoria. É entender o que Deus quer para nossas vidas e pôr isso em prática, porque ao final, irmão, nadie pode viver tu vida, não? Já dizia aí um cantante famoso que já morreu há muito tempo, não? Que hoje sua frase serve para frases de Facebook, não? Poesias de Facebook, que nadie vai morrer por mim, então se nadie pode viver minha vida. E tem razão. Nós outros vamos dar conta a Deus. Vamos a ler o texto. Assim, já empeça dizendo assim, ou seja, desta maneira, assim que vivamos confiados, como temos que viver?
confiados. Pero se não me gusta sacar de contexto as coisas, ou seja, não me gusta sacar de contexto. Eu nunca saco de contexto nada. Eu intento não sacar de contexto nenhum. Ou seja, isso é um erro não básico da teologia, um erro básico. Se apagou? Bueno, se quiser aprender, agarrar já a coisa e aprender. É um erro básico de lá. Tem um calor, Jô. Tá calorzito, não? É porque está tudo cerrado e somos um montão aí. Erro básico da teologia é eu sacar de contexto. Não pode sacar de contexto. Às vezes eu fragmento o texto, porque se queda é impossível. Como pode dizer? Hablar todo o texto. Não? Hablar todo o contexto, que dá hablando muito tempo. Se bem que Antonella me deu tempo hoje, não? Me deu mais tempo, porque cantou menos, então se tem mais tempo até 8h30. Pero não pode quedar hablando tanto, porque é muita coisa que se habla dele contexto. Então, ele diz assim que vivamos confiados, pero por causa de quê? Do versículo 5, já tenho que me ubicar no contexto. No versículo 5 ele diz que o Espírito Santo é zelaras. E esse aras aí, não quer dizer ele cavajo, não? Já tem um montão de cavajo, sabe, não? Sabiam, não? Caiu água cá na minha Bíblia quando eu tomei a água. Puxa vida. Sempre cai uma gotita, pela hora caiu uma gota grande. Elaras, não? Elaras ele garante, é como é parecido com a lei que temos em Argentina, não tanto a lei de alquiler como lei quando vai comprar uma propriedade, que alguém tem que sair de garante quando a coisa é em cota, não? A não ser que vai já pague em efetivo e já está. Pero quem pode comprar uma propriedade em efetivo, não? Já não podemos comprar em cota, em efetivo. Bueno, se há alguém cá, glória a Deus, não? Não podemos. E tem que alguém sair de garante, porque se você não paga, o proprietário antigo vai receber dessa pessoa. Ou seja, ele tem uma garantia que ele vai receber. E a garantia que nós outros vamos a receber é o Espírito Santo. Acerca disso, eu poderia falar muito, mas eu não vou falar. Então, se Pablo ele diz, vivamos confiados por isso, assim que, ou seja, assim que, é uma oração que está sendo referência à anterior, dizendo, por causa disso, vivamos confiados, sempre. Ou seja, não é para confiar hoje. Recebi a palavra, confio hoje, amanhã já empeço a dudar. Não. La duda é del diablo. Quando há dúvida, Deus não pode actuar. Não pode actuar. Não como diz já o escritor de Hebreus, é necessário que aqueles que se acercam a Deus sepa que Ele é galardonador. Não? É aquele que dá o galardonador. Que palavra difícil, porque não traduz uma palavra melhor, não? Que regala, que dá é regalo, que dá dom é regalo, é dádiva. Eu não pago por isso. Busca mais a Deus que vai receber mais não sei o quê. Não vai receber mais nada. Por suposto que se vou buscar mais a Deus, o que vai receber é mais entendimento de parte dele. Pero não é que Deus te vai bendezer porque vou buscar ter mais. Porque Ele não bendize porque eu sou bueno, Ele bendize porque Ele é bueno. E Ele bendize a justos e injustos. Está bem? E há bendições espirituais específicas e há bendições naturais, não? É o tipo que está violando a alguém nesse exato momento, porque seguramente em algum lugar do mundo há alguém violando a alguém nesse exato momento e matando, assassinando, ele está desfrutando da bendição de Deus de viver. Viver para ser esse delito, não? Por que Deus não mata ele? Isso discutimos depois, não? Porque esse é o grande tema que nós outros queremos, não? Que Deus mate. Pero ele está desfrutando de respirar aire, que é grátis, não? E tem tanto aire que está usando mal sua vida, não? Para ser dano ao outro. Pero nós outros temos uma bendição espiritual muito mais grande, mais profunda, que é a capacidade de discernir, de entender entre a mão esquerda e a direita, que é como
Deus falou a Jonás, não? Jonás, como eu não vou ter nem misericórdia dessa gente? E se eu for a Deus, se eu for a Deus, não. Primeiramente, se eu for a Jonás, eu ia pensar igual Jonás ou até pior. Por quê? Porque se eu for a Deus, mataria todos de Nínive. Porque não havia nada bueno nessa cidade. Eles faziam coisas incrivelmente malas, não? De destripar, não? Com ganchos, romper a pessoa, agarrar por la patina, abrir toda a pessoa, matar. Claro, foi uma prova para Jonás também. Por isso que eu estou dizendo, se eu for a Jonás, eu ia pensar igual a ele. E se nós outros formos, às vezes nós outros julgamos Jonás porque estamos de lerros da história, não? Porque lemos a história já sabendo o final. Pero Jonás tinha toda a razão possível e se crê, não é um dado bíblico completo, pero se crê que eles haviam matado toda a família de Jonás, não? E Deus mandou ele já predicar para eles, não? E nada mais normal e correto que Jonás o gira. E disseram, não, eu não vou predicar a eles, porque eu sei que ao final Deus é bom e se eles se arrepender, Ele vai perdonar, que foi o que passou. Eles se arrependeram e Deus perdonou. Pero isso é uma decisão de Deus. Deus ele dá a oportunidade aos homens a deixarem de ser malos. Ao final, tu e eu fomos malos antes. E estou sendo muito bondadoso, não somos malos todavia. Pero digo nesse sentido que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E delante de Deus não há diferença entre pecados. Eu estou falando para a condenação. Por suposto que há diferença de pecado de consequência. Se eu golpeei uma pessoa, não é o mesmo de dar um tiro na cabeça e matar. Não é o mesmo. Nem para a lei humana, nem para Deus, porque no sentido de que matou uma pessoa. Não? E lá outra maneira, se pode reparar o dano, pero matando não se pode reparar nada, já terminou. Não? Pero é nesse sentido de pecado, de condenação, todos estamos em igual condição para com Deus. E então se empeça a dizer assim que vivamos confiados sempre, sabendo que, entretanto que estamos em corpo, estamos ausentes do Senhor. Que está querendo dizer Pablo? Ele está falando da profundidade de estar em corpo, de estar com o Senhor. Não está falando que não tenemos a presença de Deus aqui na terra. Não está falando sobre isso. Ele está falando de que, todavia, não estamos em la presença do Senhor no sentido de ter um corpo glorificado, não? De ter um novo nome, um novo nascimento é nesse sentido de total, não? Porque nós outros já nascemos de novo em Cristo, pero todavia estamos sujeitos a tempo, espaço, ao pecado, ao mal, ao frio, ao calor, não? Às enfermidades, aos problemas da vida. Até aí tudo bem, não? Entendem bem isso. Vamos seguir. E agora, essa parte tão bonita, não? O que habla no versículo 7? Porque por fé andamos, não por vista. E está entre parênteses, não? Generalmente as palavras que estão entre parênteses foram colocadas na Bíblia para dar entendimento ao texto. Tá bem? Não andamos por vista, não ando por lo que veio. Pero esse é o principal motivo do problema del qual eu vivo nesta sociedade, é que eu ando por vista. Eu poderia quedar falando horas e horas sobre só esse tema, pero eu quero culminar no versículo número 10. Vamos seguir lendo. Depois volvemos falando um pouco sobre isso. Pero, novamente ele usa o pero. Não? A cena acordada de la oração anterior. E diz novamente, confiamos. Por causa disso que andamos com vista. Confiamos. E mais, quiséramos estar ausentes dele corpo. Quantos aqui queriam morrer? Nadie quer morrer, não? Pero quantos queriam estar com o Senhor? Creio que todos queríamos estar com o Senhor. Não queremos morrer, não sei nem porquê, não? A mim me gostaria de morrer, pero no bom sentido, não? Digo, pero eu não quero morrer por quê?
porque as outras pessoas vão sofrer por causa de minha ausência. Imagina se eu me vou. Vocês vão chorar, não? Por um pouquinho, depois vão ser festa, não? Vão ser um assado. Glória a Deus. Ah, pensei que queria dizer algo. Então, ele diz, portanto que... A ver? 8, não? E quisermos estar ausentes de corpo e presentes ao Senhor. Portanto, procuramos também, foi o que Pablo disse, não, para mim viver é Cristo, morrer a ganância. Portanto, procuramos também, ou ausentes ou presentes, ser-lhes agradáveis. Ou se estou com o Senhor, ou se estou aqui na terra, ele está sendo essa diferenciação de cielo e terra. Acá estamos com ele, Senhor, também, pero, no sentido total, não podemos, todavia, porque estamos presos a esse corpo. Ele diz, por quê? Por que temos que ser agradáveis? Por que temos que seguir com fé? Por que vivemos não por vista, sino por fé? Por quê? Por quê? Porque é necessário que todos nós outros compadeçamos ante o tribunal de Cristo, para que cada um nos receba, segundo o que haja hecho, mientras estava no corpo, sea bueno ou sea malo. E aí está o grande que de la questão, e está o grande medo que tem os cristianos com esse texto, e o grande medo que impõem muitas vezes os ministros religiosos acerca desse texto. E realmente é tenebroso, porque parece acá que algo malo nos vai passar, não? Se nós outros não tivermos de honro, cuidado com nossas obras, boas e malas. Vou apresentar a Deus, inclusive um cineasta, não? Cristiano, diz que vai ter, não, surgiu essa ideia, foi muito firme aí, década de, vamos dizer, sei lá, não sei, 70, 80, principalmente, com essas películas de rádios para trás, não? E esse sentir pós-guerra, principalmente nos anos 60, não? Que começar a cambiar muito a mentalidade, e que Deus vai pôr uma pantagem, não? Imagina hoje, a definição que tem nas pantagens está cada vez pior, não? Vai quedar cada vez pior para nós outros, que Deus vai pôr na pantagem, vai passar em nossos pecados, aquele momento que estávamos já em oculto, que nadie estava nos vendo, pero Deus estava nos vendo, e tudo isso, bueno, isso não é bíblico, não? Isso não é bíblico, não habla isso na Bíblia, nem dá esse entender que será assim. Pero sim que vamos a passar por um julgamento, não? Aunque, calma, tranquilos, eu tenho algo bueno para dizer, dentro de todo esse malo, essa coisa caótica, que é esse texto. Querem-se felizes, porque nós outros vamos ser julgados não para condenação, sino para a salvação. Ora, diz que cada um vai levar sobre si a boa obra. Eu li um par de comentários e realmente parece que nesse julgar não vamos a receber algo bueno, algo mais bueno, algo menos bueno, não? Segundo nossas obras. Pero o que temos que nos preocupar, que sempre preocupar, não digo pré, é antes, ocupar, que quer dizer ocupar-se antes, sino que devemos nos ocupar de nossa salvação, porque todos nós outros já temos, e não preocupar-se em perder a salvação, sino em ocupar-se na salvação. Eu já sou salvo, e porque eu já sou salvo, essa salvação, essa fé, essa graça me impulsiona a ser boas obras. E hago boas obras simples? A resposta é não. Por que não hago boas obras simples? Sempre, porque todavia estou preso a esse corpo de morte. Agora, isso não é excusa suficiente para que eu sente, me relaxe, me acomode e diga, no total, pastor, digo que somos pecadores, pero somos salvos igualmente, então seja eu me acomodo acá, tomo uma água de coco de frente para o mar e sigo pecando. Não, temos que lutar, como dijo Pablo, já em Romanos, inclusive esse texto em Romanos também há, tanto no capítulo 2 como
creio que a 14, habla também sobre esse tema, não? E ele próprio, já final do capítulo 7 e 8, que ele habla que ele é um miserável homem, porque o bem que ele quer ser ao final, ele não logra. Pero o mal sim, o mal que ele não quer ser, ele sempre está disposto a ser, e está demonstrando nossa natureza. Como diz Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos nós outros temos pecados, todos nós outros estamos em igual condição. Agora, a diferença entre viver um inferno acá, viver uma vida infernal, viver momentos infernais acá. Não estou falando que o inferno é acá, o inferno é real, eu creio no inferno, que o inferno existe. Creio que é um lugar de tormento, assim, tal como a Bíblia ensina. Mas eu também creio que vivimos um inferno acá, podemos experimentar tanto uma parte do céu acá, como também podemos experimentar o inferno acá na terra. Não quero dizer, não estou falando segundo a doutrina, não, inclusive inspirada no hinduísmo e em las religiões que crê que a alma em la reencarnação, que a alma se vai purificando. Não estou falando nada de isso, para nada, porque isso não é bíblico. Al homem ha dado el sentido de morir uma sola vez. Foi imputado por Deus isso. Vamos a morir uma sola vez e logo depois de morir, sigue o juízo. Vamos a ser julgados e condenados, ou absolvidos. Em nosso caso, os que aceitaram Jesus, todos os teres, que têm cara de santos, veio de aquelas auréolas, nós somos todos angelitos, nós outros vamos ao céu, vamos a ser absolvidos, não? E aqueles que não creem no Senhor Jesus serão condenados. Aún assim seremos julgados por nossas obras e vamos ter que comparecer ao tribunal. Agora, qual é o que de la questão acá, como eu disse? É que não podemos viver um inferno acá na terra. Não devemos. Pero muitas vezes vivimos um inferno acá na terra porque nos olvidamos que vamos a dar conta a Deus. E não estou falando isso para que vós prontamente venga sábado às 19 horas cá. Não vou faltar nem louco lá na reunião, porque o pastor diz, não é manipulação, não é nada, porque se nós outros tenhamos um dia mais de reunião, um dia menos, dá igual delante de Deus, é nesse sentido de que não és por eleito de congregar que vou ser salvo, pero és eleito de que todo o que eu hago em minha vida, que decisões tomo, no primeiro que eu penso, que és algo segundo a palavra de Deus. Não, hoje eu falava com uma pessoa e a pessoa está mal, não? Eu não sou psicólogo, não formado, não sou, aunque que tenho aprovado um par de matéria de psicologia, não? Mas me di conta que desenvolveu um transtorno bem grande na vida da pessoa por meio de falar, não? E sempre culpa o outro e sempre busca alguém para pôr a culpa. Esse é um dos piores males que podemos fazer em nossa vida. Outro grande mal que hacemos em nossas vidas é crer que somos sempre culpáveis, nesse sentido de que de pobrezito, não? Não. Devemos ser equilibrados, nem pobrezito de mim, tudo a culpa de mim, minha, por isso que isso é o narcisismo, os dois são narcisistas, não? Só que um para mais, para a soberba, e o outro tem a soberba de sua falsa humildade, dizendo, tudo me tocou a viver a mim, todo, não? Como diz o dito aqui em Argentina, me tocou bailar com o mais feio, não? Ou com a mais feia, depende do gênero que vós te sintas. Estou sendo irônico, não? Se a ele é, já exige, não sei nem falar nesse linguagem, não? Estou de broma cá, por favor, está sendo gravado isso, depois... Pastor, habla em linguagem. Não, estou de encontro a toda essa estupidez, não? Porque já é difícil aprender a coisa correta, não? Quanto mais aprender a coisa incorreta, não? Bueno, então, temos que nos dar conta que vamos comparecer ao tribunal de Deus.
E Jó, não sei ustedes, Jó me ouvido disso muitas delas vezes. Nós outros vivemos uma vida, um cotidiano, que nos olvidamos de isso. Não estou falando, então você tem que parar de pecar. Tá bem, tem que parar de pecar, por suposto que sim. Pero, qual é o pecado? Generalmente o pecado, não? O pecado na vida cristiana passa por el sexo. Todo o pecado é sexual para o cristiano, não? E não. Ou então se roubar, matar, adulterar, fornicar, não fumo, não bebo, não uso drogas, não? Generalmente essa é a argumentação. Pero o pecado é ser soberbo, pecado é ser avaro, não? Pecado é não pensar no outro, só pensar em si, ser egoísta, ser egocêntrico. Quanto pecado nós outros cometemos que exteriormente não vê, não? Tem um irmão já em Brasília, que é até meu amigo, não? Eu hablo dele porque no total vocês não conhecem. Que ele era tão humilde que era soberbo, não? Um dia ele foi descalço para a igreja. Ele andava descalço, ia com o sapato, para ele chegava já se descalçava, porque Deus havia falado para ele que o lugar que ele pisava era o lugar santo. Essa coisa de Moisés, não? E é uma lástima que ele era diácono, não? E para explicar para ele que não, irmão, não. E mirar que éramos bautistas nós outros, né? Porque né, pentecostalismo é normal essas coisas assim ocorrer, não? Essas coisas tão insensatas. Pero éramos bautistas, se supõe que o bautista estuda a Bíblia, não, e tudo, pero se vê que não entendia o que leia. E às vezes nós outros quedamos com um exterior muito bonito. E ustedes me vêm de aí, o pastor começando a mirar. Pero eu hablo de mim para não dar o exemplo de ustedes. Poderia usar o exemplo de ustedes. Eu sei que ustedes pecam também, não? Pero eu quero falar de mim para não quedar mal. Porque cada um tem que fazer essa autoanálise. Vamos a prestar conta a Deus. E a coisa é séria. Por isso, como diz ele escritor em... Estou tentando me acordar se foi de Hebreus ou se foi mesmo Pablo. Me parece que foi Pablo, não? Diz que por isso há muitos enfermos entre nós outros e muitos que dormem. Enfermos não quer dizer que se um não se enferma. Não, há um montão de irmãos enfermos nesse exato momento, não? Acá na igreja. Por isso oramos pelos enfermos. Não quer dizer que todos que estão enfermos é pecado, não. Pero muitas de nossas enfermidades é pecado, sim ou não? Muitas de nossas enfermidades derivam do pecado. Do pecado de quê? De não crer, de quedar com a ansiedade aflorada. Por isso ele diz, vivamos confiados, porque quem és aquele que nos ampara? Quem és aquele que nos rurga, é o único que nos pode rurgar, decidiu absolver-nos, decidiu não condenar-nos, que esse é Deus, mirando o sacrifício de Jesus, morrendo por nós outros. Então, se já não estamos mais condenados, por que não vivemos tão bem? E o Espírito Santo é nosso aras, não? É aquele que garantiza essa promessa, essa salvação. E como Jesus Cristo disse, ele é o que? É o outro consolador. O primeiro consolador é Jesus Cristo. E ele disse que vai dar outro consolador. E deu o Espírito Santo para quê? Para andar ao nosso lado. É consolador... a palavra aí, paracleto, não? Estava dentro de um âmbito jurídico, não existia o sistema de juízo, não era parecido com o nosso, pero não era assim como o nosso hoje. E o advogado, na verdade, era generalmente uma pessoa rica, influente, importante na sociedade, al qual o juiz ia dar crédito ao testemunho dessa pessoa. E nadie advogava a causa, não como hoje, não, que advogado, dizemos em Brasil, advogado de porta de comissaria, não?
que o chavão vai já sacar os choritos, não, para ganhar plata. Não, o advogado, ele pagava com sua própria vida, praticamente, com seus próprios bens, generalmente pagava deudas. O advogado era uma pessoa muito influente. E essa é a figura do Espírito Santo, influenciando sobre nós outros, sobre nossas decisões, influenciando em um juízo, não? Nos absolvendo. Porque quem é o advogado no juízo? É Jesus. Que a la vez é o juiz e que a la vez é o acusado, porque ele levou nossos pecados e ele foi condenado em nosso lugar, não? Só que ele venceu a morte. Ou seja, irmãos, por que eu hablo sempre da salvação? Porque isso é o cimento de nossa vida. Nós outros estamos tão presos a tempo e espaço, àquela predicação, venha cá passar que eu te vou esculpir, te vou soplar, te vou a unção poderosa, ou a palavra profética, te vou desatar a palavra para o ano profético, e te vai cumprir, te vai passar. Não, estamos tão acostumados a isso. Nos olvidamos do básico, é a salvação. Se eu já sou salvo, não necessito do outro, porque todos já lo tenho. Agora, tenho que acordar que tenho que viver essa minha vida tal qual Deus me ha regalado, Deus me ha dado. Tenho que viver minha vida em acorde a lo que Deus já lo isso. Ou seja, é mais responsabilidade. Los pentecostales, digo los pentecostales, bueno, perdão, meus amados irmãos pentecostales. Eu tenho tanto amigo pentecostal. Pero esse é o pensamento da salvação por obras. Todavia, eu tenho que obrar e tenho que lutar. Porque a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, receberá a corona. E é verdade, está escrito em Apocalipse, é verdade. Pero os salvos vão a perseverar até o fim. Não? Se tu realmente eres um salvo, vai a perseverar até o fim. Logo, não vai perder a salvação, porque não se perde, não. Pero, depois discutimos sobre esse tema. Pero vais a perseverar até o fim. Não? E às vezes estamos tão presos nesse medo de perder ou de querer ganhar algo que não ganhamos e nos olvidamos que já temos. Como dizemos já em Brasil de broma, não? É como o tipo que sai a correr solo e chega em segundo. Não é como, não? Saliste a correr solo, me hace acordar de... Essas coisas que só existem em Europa, não? Nesses poblitos de Europa, há um maratona já em Espanha, em uma cidadezinha de um poblito que o muchacho corre solo, já é o terceiro ano que ele ganha. Claro, ele corre solo, não? Só o leite dele chegar, ele já ganha. E a reporteira foi entrevistá-lo, não é? Ele, não, é o terceiro ano que jogando, pero acho que compito comigo mesmo. Porque, não? Ou seja, o cristiano, ele já ganhou. Ora, vivamos essa vida de ganhadores. Vivemos muitas vezes uma vida de perdedor, uma vida de pessoas incrédulas, uma vida de pessoas endiabladas, satanizadas, atormentadas por el diablo. E o diablo aplaude. El diablo hace la fiesta. Quando nós outros já temos a Deus, como dijo Pedro, jovens, já venciste el diablo, sois fortes e já venciste. Não diz que vai vencer, já venceu al diablo. Submeteu-os a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós outros. Pero tem que submeter a Deus, tem que viver uma vida para Deus. Então, se ele diz, vivamos confiados, nas 6 e na noite, ele diz, confiados novamente. Estamos confiados sempre, porque mientras estamos no corpo, vivemos para o Senhor. Por suposto que todavia não alcançamos esse corpo de glória, esse corpo glorificado, pero já está cerca. Todavia, padecemos frio, temos hambre, estamos expostos à má economia, a peleias políticas, a guerras, a rumores de guerras, a pandemias, epidemias, a enfermidades, estamos expostos a qualquer coisa. Acá na terra, o cristiano morre, às vezes assassinado, às vezes uma morte trágica, ou de repente ele é cristiano, el bem e o mal sucede a justos e injustos, barro é sol. Em Eclesiastes ele chegou a essa conclusão, ele predicador, não? Eclesiastes se chama ele predicador, ele chegou a essa conclusão, claro, porque isso é lógico da vida. Estamos aqui, pero é cristiano, não vai morrer jamais, porque já passamos da morte
para a vida. E o que vivimos hoje acá, vivamos para Cristo. Não tengamos medo dessa palavra, pero nos acordemos dessa palavra todos os dias. Vamos a dar contas a Deus. Não digo isso para que vós peça a congregar mais, em melhor. Não estou dizendo nada disso, não é uma manipulação, é um pensamento. Porque todas as vezes que eu falto à la comunhão, não? O que me passa? Me passa que não é o mesmo às vezes, porque acá vocês podem perguntar e tem o contexto e às vezes hablo alguma palavra depois da gravação, não? Do que está gravando, e não é o mesmo, vou chegar em tua casa, não é o mesmo, não? Eu sei que às vezes faltamos porque realmente não podemos venir por isso, por aquilo. Eu estou falando em geral, não? Por isso é importante congregar, por isso é importante manter a comunhão, por mais que eu tenha impossibilidade de congregar, por é frio, porque choveu muito, não deu para chegar, eu entendo, os irmãos às vezes tem na família muito grande, muitos filhos, ou menos tem um filho, pero tem esses problemas internos, há dia que não dá, eu entendo, tem suas empresas, seus trabalhos, eu entendo completamente. O que eu estou falando é que nós outros tenhamos a consciência macro de tudo que temos que ser cristianamente falando, de ser maduros, que é o que eu falava em la introdução. É de isso que habla o texto, é de isso que habla toda a Bíblia, é de isso que habla todas as minhas predicações, é de isso que eu hablo a mim mesmo todos os dias. San Antônio, hoje, dia 20 de setembro, eis el Antônio del dia 19? Estou seguro que não, até porque hoje me ocorreu algo, não? Tive uma oportunidade incrivelmente grande de crescer hoje, não? E creio que passei nessa prova, não? Não mandei nada já para a ponte que se caiu, não? Passei na prova de hoje. Foi árdua, foi difícil, mas passei. Glória a Deus. Glória seja dada a mim? Não, glória a Deus, porque o Espírito Santo capacita. Agora, quem tem que deixar o Espírito Santo atuar? Sou eu, és vós, eres vós. Deus, ele sempre está preparado para bendizer-nos e sempre quer nos ajudar, pero nós outros temos que tomar a decisão. É difícil, irmãos. Para mim é difícil também, não é fácil. Há dia que não dá, que não quero, que estou enojado, ou que estou triste, ou que... Não sei, a ideia que é biológico, não? Somos uma unidade, não? Corpo, alma, espírito. Somos um ente biológico também, não? Se não está aí bem, não? Todos os nossas, como é que diz aí? Nossas hormônias, todo o nosso aparato, nossos aparatos, não? Que seja o aparato fonador para falar, não? Quando não consigo falar, estou sem voz, me quedo também mal, me quedo enojado, ou se dói a cabeça, ou se meu aparato digestivo não está funcionando, meu sistema respiratório não está bem, nos quedamos mal, não conseguimos pensar, não desfrutamos da vida como ela já é, e isso é completamente normal e aceitável. Agora, no dia bueno, demos glórias a Deus, esperemos, bendigamos, esperemos nesse Senhor. Vamos orar e acorda que vamos a dar contas a Deus. Padre, que essa palavra não saia de nossos corações. Sabemos que vamos dar conta a Ti e queremos viver o melhor acá nessa terra, mas já de todos os pesares, de todos os problemas que acá atravessamos, contamos sempre com tu graça, tu glória, tu justiça, tu poder, e sabemos que Tu eres o Deus que nos capacita. Te damos graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.